Hermes era considerado um deus da antiga Grécia. Na antiga Grécia. E o Tote um deus do Antigo Egito. E Mercúrio, ali, né? O Mercúrio, ele tem os mesmos atributos na mitologia romana. Ou latina. É a mesma coisa. Exatamente, Ari, parabéns. Como que a gente pode estudar o hermetismo? Isso é muito legal. É fascinante, É né? fascinante. Não é tão difícil como pensa. E ninguém precisa conhecer, para conhecer hermetismo, fazer parte de nenhuma ordem ou de algum... não é necessário. Na verdade, existe um livro publicado, não lembro o nome da editora, mas chama-se O Caibalion, né? O Caibalion é um livro que, ao contrário, não foi escrito lá no Antigo Egito. Foi, há milênios atrás. Não, ele foi escrito no século XIX e os seus autores são desconhecidos, mas acredita-se que tenham sido 3 mestres, né, de hermetismo, e que compilaram todos esses ensinamentos que desde o Antigo Egito vêm de forma oral, né? E vem de forma oral para os seus discípulos, né? E esse livro, O Caibalion, ele está disponível em qualquer livraria. Acredito que dá para comprar até pela internet. É só acessar uma livraria online. E é um livro baratinho e não é difícil de entender. Até está numa linguagem razoável e muito bacana. E eu gostaria até de falar muito sobre esse livro aqui. Vamos lá. Né? Caibalion, né? Quer dizer Cabala, tem a mesma origem do hebraico Cabala, mais o Eon em hebraico e Eon em grego, que quer dizer o conhecimento que vem de cima. Então a Cabala quer dizer tradição e Eon é o caminho desse conhecimento, né? O recebimento. Então, esse é o Caibalion, o recebimento do conhecimento. E ele descreve 7 leis. E nessas 7 leis, dá para descrever as leis que regem a existência de tudo. Então é por isso que aquele Om que a gente faz na yoga vem daí? Aquele Om. Acredito que não tem muito a ver esse Om. Porque é meio centralizado, porque esse, né? Om na verdade, a Cabala tem muito a ver com vibração. E quando a gente vê nos escritos tanto na Bíblia mesmo, no Gênesis, né? Acho que está até em São João, está escrito assim: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava com Deus. Quer dizer, esse verbo, na verdade, não significa exatamente nenhum verbo, né? Andar, caminhar, deitar, dormir, nada disso. Né? O verbo é justamente a capacidade de vibrar, a vibração. Inclusive, o som é uma das maiores forças vibratórias que a gente tem. A gente não conhece o poder da palavra, nem do som, né? A gente desconhece o quanto os sons e as palavras conseguem atingir, vamos dizer, não, é uma coisa impressionante, é muito sério, né? Por isso que eu digo, é tão perigoso o que as pessoas falam, né? Elas às vezes não têm noção do que falam, e eu acho isso um perigo, porque isso vai para o universo, e esse universo está recebendo essas palavras. Então, da mesma maneira e do jeito que você está emanando isso para o universo, pode se tornar uma coisa extremamente perigosa. Aliás, quando a gente fala do hermetismo, existem fontes básicas para ele, né? Então, você podia dizer para nós quais as fontes básicas do hermetismo? Olha, fontes básicas do hermetismo, atribuídos a Hermes Trismegisto, são os ensinamentos do Caibalion, o Corpus Hermético, e mais, agora me foge, mas são esses os 2 livros. Eu acho que acredito até o Caibalion, ele é o primeiro livro realmente a ser lido, porque quando existe esse entendimento,
todo o resto é muito fácil. É mais fácil de entender. Então, isso são realmente as leis básicas. Inclusive, eu tenho elas aqui, são 7 leis, né? E eu gostaria de saber se ele pode nos ajudar e mostrar o número 13. O tape 13. Vamos lá, Volpi. Tape 13. Enquanto ele vai organizando lá, já ele passa pra gente. Então, essa primeira lei é chamada a lei do mentalismo. Ah, mas isso é tudo de bom. Porque quando a gente sabe disso, a gente começa a pensar melhor. A gente tem pensamentos desconexos, pensamentos que viajam até por mundos que são completamente indesejados ou inapropriados. Então, quando nós falamos da lei do mentalismo, ele diz, né? Estou esperando o número 13 para começar aqui a nossa... o todo é mente e o universo é mental. Essa é a primeira lei. O todo, como eu já disse, o todo é aquilo que a gente chama de Deus. Claro. Né? Deus. O todo. Que a gente tem mesmo como um todo, né? É todo. É o todo. É o conjunto das manifestações. Enquanto ele vai organizando na existência. Já entrou. Chegou. Né? Então, nós temos ali o todo, que o todo é mente. Toda a existência é a emanação do pensamento de Deus. É o tal do verbo, ação, vibração. A existência vibra. Então, toda essa vibração faz parte da mente de Deus. Só que assim, a gente também não pode também querer viajar na maionese, porque nós somos pequenininhos ainda para entender realmente a essência do que é Deus, o que é o todo. Né? Então a gente diz que o todo é incognoscível, ele não dá para se compreender, mas a gente pode ter uma noção de que tudo aquilo onde estamos mergulhados e até aquilo que nós desconhecemos, tudo isso faz parte da mente infinita, mente vivente infinita e universal, né? E tudo que existe é criação da mente do todo. Agora, eu até queria ver com você, Cristina, se você consegue pensar, você consegue também criar um mundo. Então, não queira aqui pensar que eu sou uma herege e nem que estou fazendo uma apologia a que somos grandes coisas assim dentro dessa criação. Somos pequenininhos ainda, né? Mas somos pequenos deuses, sim. No momento em que nós conseguimos pensar e criar coisas dentro com a nossa mente, né? E os grandes colaboradores aqui do nosso mundo, do nosso planeta, aqueles que fizeram as grandes invenções, eles criaram com sua mente. E nós criamos muitas coisas com a nossa mente no dia a dia. E criamos também, Cristina, o mundo que a gente vive. O que está ao nosso redor. Na verdade, o universo é muito relativo às pessoas. Cada um tem um universo muito peculiar e particular, né? O universo, ele existe como um todo, mas o mundo da existência individual, ele também é relativo a cada um de nós, né? Então, no seu mundo existem coisas que não existem no meu. Porque você tem o seu mundo com as suas peculiaridades e justamente um mundo onde o seu pensamento emana as ideias. E nós vivemos dessas ideias. O meu, com certeza, completamente diferente. Comungamos em parte, porém, cada um tem um universo de certa forma distinto, né?